Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Né? Afinal de contas, muitas pessoas em casa, né? E com muitas dúvidas, né? Não só acerca do nosso irmãozinho coronavírus, mas acerca de todas enigmas existenciais humanos, as dores humanas, os traumas, enfim. E a doutrina dos espíritos é essa doutrina de amor que pode falar praticamente sobre tudo, né? Ontem, vocês verem que 1h30, né? E a gente não está dando conta de responder as questões. Ontem uma série delas não foram respondidas, hoje nós vamos trazer algumas dessas questões e você que nos acompanha, se porventura também a sua questão não for respondida hoje, nos perdoe, pode ser que ela seja respondida amanhã, mas enfim, o tempo ele tem suas limitações, né? E hoje conosco, Kátia Pelli. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, André. Boa tarde, querido companheiro de sábado. E boa tarde você que está aí do outro lado, que é quem faz esse programa maravilhoso, quem nos dá o prazer da companhia até às 18h30 hoje. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, André. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, ouvinte, telespectador. É um grande prazer estarmos juntos aqui mais uma vez para um pronto atendimento. Muito bem, vamos, né, como sempre fazemos, buscando aquela conexão com a espiritualidade. Sabemos que todo e qualquer trabalho para Jesus é sempre capitaneado pelos espíritos amigos, né? Então é muito importante que nós possamos entrar em sintonia com esses irmãos queridos. E o Eduardo vai fazer uma prece inicial por nós e nós o acompanharemos mentalmente. Vamos todos nesse instante, serenando, trazendo para dentro de nós esperança, fé e confiança, por meio da nossa respiração mais profunda, para nos auxiliar nesse contato com os nossos mentores espirituais, amigos, todos aqueles que estão o tempo todo ao nosso lado. E o nosso Mestre Jesus, inspirado sempre pela bondade, pelo amor, pela caridade, que nos trouxe tantos ensinamentos dos quais vamos engatinhando pouco a pouco para aprender. Que esse mestre amigo esteja neste instante mais próximo do nosso coração. Que possamos, Senhor, trazer a sua mensagem à tona a todos aqueles que têm dúvidas, perguntas, e que essa tarde seja realmente iluminada e que ao terminarmos tenhamos a sensação de que a sua presença se faz sempre conosco, definitivamente. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, né? E vamos passando para você aí as formas que você pode entrar em contato conosco. Uma delas é o Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Ali o programa está sendo transmitido e você pode deixar ali a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio. Nós adoramos um elogio destrutivo. Preferimos o elogio destrutivo à crítica construtiva, né? Ou destrutiva, né? Depende sempre de como se vê. Bom, além do facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, você pode também ligar aqui, participar ao vivo. Será uma alegria enorme ouvir sua voz e bater um papo gostoso contigo. 0800 979 5011, 0800 979 5011, né? E você também pode ligar no 11 2457 5011, 11 2457 5011. Agora, você não quer, você está mais tímido, não quer participar pelo telefone, você pode mandar um WhatsApp, né? O WhatsApp, o nosso querido
Ah lá, chegou. O Schultz, Oliver Schultz colocou pra gente aqui. É o 11 99643 3827. 11 99643 3827. Estamos aguardando aqui a sua participação. Vamos dando início aqui com algumas questões que chegaram. Um grande abraço para Ana Silva, Liz, que é de Fortaleza, Thaís de São Paulo, Renato de Dourados, São Paulo, Neide Seschini, que é de Campinas, Ana, que é de Sorocaba. E a Ana diz o seguinte: tenho 75 anos, tenho lutado muito com meu filho de 55 anos, alcoólico, né? Me dá muito trabalho e agora adquiriu toque. Está muito difícil. Qual dos dois? Pode ser eu. Vamos lá. Vamos lá. Ana, o filhão já não é mais uma criança, né? Apesar de para mãe, filho ser sempre filho, mas já é um adulto com 55 anos, que já tem o seu ápice de consciência, mesmo que limitada, e não há muito o que se fazer senão dar bons conselhos, mas não ultrapassar o limite do livre-arbítrio dele. Não adianta ficar brigando com ele, não adianta você querer extrapolar, porque tá certo, a gente entende, é mãe. Eu também sou mãe, eu tenho 5 filhos, e a gente, quando vê que o filho vai tomar um caminho que não vai dar muito certo, até mesmo pela experiência que a gente tem a tendência a querer tomar a frente, querer resolver, mas não é o correto. O correto é dar o suporte quando este filho procurar, é dar o conselho sempre que possível, mas respeitar e emanar amor, respeito, solicitude, estar sempre ali, presente quando ele precisar, desde que isso não afete o seu emocional e a sua saúde. O interessante seria os dois buscar auxílio médico, psicológico, psicanalista, para que possam os dois trabalhar essa dificuldade e, quem sabe, conseguir ali um auxílio também para ele poder se encontrar e talvez aí conseguir se libertar desse vício do álcool. Não é fácil, é uma luta bem árdua, mas o que é interessante? Ninguém bebe porque quer. Ninguém extrapola na bebida porque quer. Ninguém vicia em algo prejudicial porque quer. Mas é porque ainda não criou a consciência necessária. Ou porque a química ainda fala mais alto, vamos dizer assim, no organismo. Então, muita paciência. Ajuda médica, espiritual, você já faz pelo jeito. E dá seguimento. Força aí para você, Ana. É isso aí. E além de procurar tentar indicar para o seu filho serviços como a AA, né, que é gratuito, está presente em todo o Brasil. Você também pode, caso ele não queira ir, o ideal era que ele fosse, né, mas caso ele não queira ir, você pode procurar o Al-Anon, A-L-A-N-O-N, Al-Anon, né, que é justamente um tratamento voltado a quem convive com o alcoólico, né? Porque não é só o teu filho que adoece, você acaba adoecendo por conviver com isso, não é fácil. Mas fé e vamos em frente que tudo se acerta, né? Ana, nós falamos agora. A Maria Cristina, da Vila Sabrina, diz que está adorando a programação e pede a Deus que nos abençoe, que abençoe a todos nós, a você também, minha irmã. E de Monte Sião, a Bárbara, e ela diz o seguinte: Monte Sião, sul de Minas Gerais. Esse período tem gerado em mim uma ansiedade muito grande em relação ao que virá após o corona. Na nossa cidade, muitas demissões estão acontecendo e isso tem trazido muito medo e desespero nas pessoas. Só o Espiritismo tem acalmado meu coração, porém vivo uma montanha-russa todos os dias. Como lidar com essa situação, Eduardo? Bárbara,
não só o Espiritismo, mas a mensagem de Jesus também nos acalma muito o coração. E a cada dia basta o seu mal. Vamos olhar para o momento atual, que a nossa saúde, ela está em risco também. Se nós pensarmos que, nos preservando neste momento, nós conseguiremos daqui a pouco retomar as nossas atividades, as empresas também retomarão as suas atividades e precisarão recontratar as pessoas. Por ora, o que nós temos que ter consciência? Do que o momento nos exige. O momento nos exige cautela, reflexão, ponderação. E o Espiritismo é um caminho adequado para nós começarmos a aprofundar esse entendimento, que talvez antes nós não tenhamos parado para pensar. Vamos aproveitar este momento para reflexão. Algumas empresas, alguns empresários, alguns comerciantes ficaram desesperados com as restrições, com a queda nas vendas e por medo de talvez futuramente não conseguirem honrar os seus compromissos, tomaram algumas atitudes precipitadas. E na hora que a nossa economia retomar o rumo, com certeza eles precisarão recontratar. Para algumas pessoas que eu tenho acompanhado também, que estão passando por essa situação, tem sido para eles o momento de pensar quão frágil é a situação da empresa deles. E estão já decidindo, preparando seus currículos para novas oportunidades assim que a economia retomar o seu rumo novamente. Existem uma outra série de negócios que com a paralisação também cresceram. O serviço de entregas, os serviços pela internet, as aulas vídeo, né? Então muitas pessoas têm utilizado dessa ferramenta para não pararem a sua receita. Porém, no geral, acaba diminuindo a atividade econômica mesmo. A questão é, a fé nos deixa enxergar caminhos, nos permite enxergar caminhos onde antes só existia escuridão. Se nós desenvolvermos a nossa fé, com certeza vai clarear o nosso rumo. Pois é, tempos difíceis, né? Mas passa, tudo passa. Daqui a pouco as coisas se acertam. E também acho que um dos recados que o nosso irmãozinho Coroninha está trazendo para nós, né? É a importância de poupança, né, meus irmãos? O brasileiro, infelizmente, só 6% da população tem o hábito de fazer uma reserva ali, né? Então, nós sabemos que tem pessoas que não têm condições. Infelizmente, o desequilíbrio social no país é gigantesco, né? Tem pessoas que realmente não têm condições. Mas, por outro lado, há umas tantas que gastam sem pensar no dia de amanhã. É importante a gente ter uma reserva para esses momentos aí. Mas, minha irmã, isso passa, tá? Nós temos uma ligação, é isso, Rogério? Então, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Meu nome é Paulo Martins. Paulo Martins, está falando de onde, Paulo? Eu estou falando da cidade de Gravatá, em Pernambuco. Como vai? Tudo bem? Eu vou bem, e você? Como é que estão as coisas por aí? Graças a Deus, tudo tranquilo, tudo conforme as leis divinas. As ruas estão vazias ou o povo não está botando muita fé no coronavírus? Não, as ruas estão vazias. A população está obedecendo com toda a segurança aqui. Aqui em Gravatá, aqui não teve ainda, graças a Deus, ainda não foi registrado nenhum caso. Maravilha, e se continuar assim com a população fazendo a sua parte, pode ser que não se dê nenhum, ó que maravilha. Mas pois não, querido, você tem alguma questão aqui pra gente? Abaixa um pouquinho o som da sua televisão, ou do rádio, ou da internet. Abaixa um pouquinho porque tá dando retorno aqui. Pronto, eu estou assistindo o programa de vocês aqui ao vivo, aqui na TV, TV Mundo Maior. Ótimo. Pronto, eu baixei o volume aqui da TV e veja só, André, eu tenho aqui duas questões que eu queria que vocês me dessem uma posição sobre isso. Pois não? Veja só, eu sou uma pessoa que eu acho gratificante quando ajudo as pessoas, certo? Eu me sinto muito bem.
E com isso, eu acredito muito na lei do retorno, porque eu já tive provas disso, provas cabáveis disso aí, tá entendendo? Certo. Então, só que acontece algo que quando tem certas pessoas que eu julgo amigo meu. Então, eu já fiz muito para essa pessoa, nós já fizemos aqui com outras pessoas aqui, quer dizer, nunca tem um retorno, eu não faço visando visando algo futuro, não, faço de minha índole, compreendeu, André? Certo. Então, só que acontece, nunca você tem uma resposta satisfatória, um obrigado, um agradecimento, um reconhecimento. Então, mas eu me sinto, às vezes, na obrigação de ajudar essa pessoa. Que bom, que ótimo. Essa pessoa não agradece. Só que acontece outros casos aqui também, quando essa pessoa, inclusive, hoje está aqui na minha casa, essa pessoa mora em Recife e está aqui na minha casa. Então, antes eu via muitos vultos acompanhar. Ele entrava pela porta e dizia até a esposa dele, eu digo, olha, entrou um acompanhante aí com fulano. Certo. Eu ia jantar, fazer refeições na minha mesa, quando sentava, eu via aquele vulto escuro atrás dele, sempre vi. Tinha coisas que eu até eu ficava até assim, vamos dizer, chateado de dizer que eu estava vendo aquilo, porque acho que as pessoas vão dizer, não, isso aí é uma informação e tudo mais, não é possível você ter a coisa do vulto todas as vezes, mas eu via sempre. Comecei a rezar, fazer minhas orações, fazer minhas preces, e isso foi desaparecendo aos poucos. Graças a Deus, já há tempo que eu não vejo mais esse vulto acompanhando essa pessoa. Agora eu pergunto, por que eu sinto, eu faço, tenho boa vontade, me sinto bem quando faço, e só levo, e a pessoa nunca reconhece. Ao contrário, já teve vontade de me prejudicar. Tá bom. Ok, querido, vamos acompanhar aqui a nossa especialista para assuntos de difícil resposta, a Deise Manzano, que está na sua casa, nos acompanhando. Boa tarde, Deise. Nós estamos com problemas ali. Não era o Luciano Miranda que estava, era a Deise, né? E, enfim, ainda não está legal a conexão com a Deise. Então vamos voltar aqui. A Kátia vai responder o nosso irmão. Pois não, Kátia. Vamos lá, eu vou tentar fazer o papel da Deise. Difícil. Peraí que eu vou incorporar a Deise aqui, porque realmente essa questão não é simples de responder. Como é o nome mesmo do nosso colega? Paulo Martins. Como? Paulo Martins. O Paulo, nome do meu filho caçula. Paulo, seguinte, nós temos sempre a sensação, e todos nós temos, alguma pessoa ou algumas pessoas que nunca vão ser felizes com o que a gente faz para ela. Por mais que a gente faça, essa pessoa não vai se sentir satisfeita, não vai achar que foi o suficiente e vai sempre nos cobrar mais e mais e mais. E o que nos resta enquanto pessoas mais esclarecidas que ela? Porque se ela está nessa condição, é a condição de enfermo, de ignorância, de não entendimento das coisas como se dão de fato. Ela pode saber muito, às vezes, de teorias. Ela pode muito saber, às vezes, de ouvir dizer, mas ela não sabe, de fato, de sentir, de vivenciar. Ela não absorveu o ensinamento, porque se tivesse absorvido, não estaria nessa posição. Então, o que nos resta fazer com pessoas desse tipo? O que você já faz. Continuar auxiliando, continuar dando o exemplo, continuar esperando, porque a esperança é a última que morre. A gente pode até morrer antes. Mas fazer o nosso papel de boas pessoas, de espíritas querendo transformar-se a si próprio e auxiliar a humanidade.
Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente, como você mesmo disse, não vai se preocupar com a gratidão, não vai se preocupar, e você não deve mesmo se preocupar com o resultado, com a volta, o retorno, como você mesmo disse. Então, continue fazendo o seu trabalho agora. Se as pessoas pela qual a gente tenta auxiliar chega ao ponto de querer nos prejudicar, nós temos a responsabilidade de nos resguardarmos. Porque senão seria falta de amor próprio, falta de auto-amor, aliás. Então, a gente tem que aprender a dosar, auxiliar na medida, entender que a pessoa é uma pessoa que ainda não atingiu um nível de consciência que a gente espera ou que a gente talvez ache. Olha, a gente pode estar enganado, porque é o ponto de vista nosso daquele momento. Será que nós não estamos ou não estaremos olhando a pessoa já com um olhar de crítica? Porque, infelizmente, quando é alguém muito próximo a nós e a gente já pega aquela rusga, toda vez que a pessoa se aproxima, a gente já vai armado. Já vai preparado para enxergar o que não tem de bom. Então, muda um pouquinho também a sua forma de olhar a pessoa. Tente observar o que é que ela tem de bom. O Chico tinha uma história, né, do cavalo. Todo mundo reparava no brejo onde o cavalo estava, na sujeira que ele estava, e ele conseguia olhar o dente branco do cavalo. Olha que dente lindo que esse cavalo tem. Então, é assim, isso serve de lição para a gente. Todo mundo tem algo bom. E é nesse algo bom que a gente deve se apegar. Com certeza. Muito bom. Um grande abraço a Flávia Muller, daqui de Guarulhos, a Fátima da Vila Gustavo, Salvador José dos Santos, de Minas Gerais. E o reverendo Luiz Fernando, da Igreja Anglicana, que foi muito gentil, mandou para a gente ontem uma mensagem dizendo que estava gostando bastante do programa, né? Disse aqui: parabenizo a programação dos irmãos. Muito obrigado, reverendo. Nossa, muita bom. paz e muita luz ao senhor também. Sou de Gravataí, Rio Grande do Sul. Coisa boa, reverendo. Um grande abraço. Valéria de São Paulo, Renato, não diz de onde que é. A Valéria faz uma pergunta interessante aqui, Eduardo. Como o Espiritismo vê a virgindade de Maria? Interessante. Não poderia, no estado atual que nós estamos, Maria ter dado à luz e manter a sua virgindade. Nós podemos associar a questão da virgindade associando a pureza da alma que trouxe ao mundo o nosso mestre, que por sua condição de espírito muito elevado, já teria necessidade de vir também de uma pessoa que tivesse condições até para encarar tudo o que ela encarou como mãe, perceber qual era a missão do seu filho no tempo certo, apoiá-lo quando foi necessário e estar ao seu lado o tempo todo. E até hoje é um dos grandes espíritos ao qual todos nós sempre suplicamos a sua intercessão, o seu apoio, o seu auxílio, como mãe de todos nós. Um espírito também muito elevado e muito puro. Eu só consigo associar essa mensagem da virgindade com a pureza que ela tinha, tá? Porque para nós, Jesus encarnou na Terra pelas vias naturais do nascimento. Nós temos um problema enorme com o sexo, minha irmã, e em função disso, como nós temos um problema enorme com o sexo, nós não podemos conceber que espíritos mais evoluídos podem ter sexo e podem ter sexo bom, de qualidade e sem ficar achando que é pecado, que é sujo, que é horroroso, né? Sexo é uma bênção, desde que bem utilizado. Na verdade, tudo é uma bênção desde que bem utilizado. Isso aqui é uma bênção se bem utilizado, isso aqui é uma bênção se bem utilizado. Até um revólver é uma bênção se bem utilizado pelas forças policiais nos devidos momentos, né? É isso.
Olha, o Carlos de Paulínia, ele diz aqui para mim: André, gosto muito de você. Que bom, Carlos, também fui com a sua cara. E do trabalho que faz. Mas já acho estranho o coronavírus ser chamado de irmãozinho. Querido, é muito simples. A doutrina dos Espíritos nos diz que no mundo há Deus, Espírito e matéria, né? Matéria é o mundo inanimado, é o mundo da qual os espíritos trafegam por ela, né? E o resto tudo ou é espírito ou é algo a caminho da espiritualidade. Feito por quem? Por Deus. Tudo é feito por Deus. O nosso pai é quem? É Deus. Portanto, coronavírus é nosso irmãozinho, né? Mas você pode chamar do jeito que você quiser, meu irmão. Grande abraço para você e para Paulínia aí. Cidade muito bacana que tinha antigamente um polo cinematográfico muito bom, depois acabou se perdendo. Mas enfim, tomara que volte. Viviane da Rosa, ela diz aqui, ó: faço parte do grupo de risco. Tenho 45... Deixa eu só antes perguntar para o meu amigo Oliver. Oliver, já, a Deise... Não, ainda não, né? Viviane da Rosa, né? Ela diz aqui: Kátia, faço parte do grupo de risco, tenho 45 anos, sou imunossuprimida, pois faço uso de medicação biológica devido à doença autoimune. Espondilite e anquilosante é o nome do problema, né? Diante de tanta divergência entre parar e voltar ao trabalho, ou seja, sair da quarentena, imaginando que o vírus chegue até mim, isso posso encarar como programação encarnatória ou o livre-arbítrio de outros influenciará na minha caminhada? Mas tá um dilema aí, né? Sai ou não sai? Enfim. Olha, se olha no espelho, na verdade, assim, se volte para o seu interior, para dentro de você. Você é uma pessoa no grupo de risco. Isso já é a resposta. Qual é a tomada de atitude para pessoas acima de 60 anos ou no grupo de risco? Ficar em casa, home office, ou então sair e correr o risco. O livre-arbítrio não é de outra pessoa, é seu. A responsabilidade não pode ser para outra pessoa. E ninguém vai ser responsável pela sua atitude, senão você. O que você precisa? Conversar com os seus patrões, com os seus colegas de trabalho e ver, dentro do possível, a possibilidade de você permanecer em casa. É uma questão de saúde, é uma questão de bom senso, uma questão de responsabilidade tua. Ninguém vai poder responder isso por você e para você. E é uma questão de responsabilidade tua, já que tem muita gente sendo bastante irresponsável e indo contra a Organização Mundial da Saúde, indo contra as sociedades médicas, indo contra a vigilância sanitária, indo contra o Ministério da Saúde. Então, não cai nesse embalo não, porque tem gente que é bem irresponsável. Mas vamos seguir aqui com o nosso programa. Oi, amigos. Meu nome é Paulo Bernatti. Eu moro em Mairiporã, São Paulo. Estou passando para lembrar que Deus é bom. Ele está no volante e vai dar tudo certo. Espero que, depois de toda essa história de coronavírus passar, as pessoas continuem falando de Jesus com a mesma frequência que falam agora. Nós também esperamos, né? Só não sabemos se vai acontecer, mas também esperamos. Vai. O Renato, ele diz aqui pra gente, ele não diz de onde que ele é, Eduardo, mas ele diz assim: eu tive um sonho, onde eu e mais uma pessoa estávamos fazendo um trabalho espiritual, visitando casas e cemitérios. Em um dado momento, andando pela rua, próximo a uma praça, senti a presença de um espírito menos evoluído. Senti um arrepio na nuca. Comecei a olhar pelo entorno e vi um menino. Nos olhamos e seus olhos ficaram brancos. Assustei e acabei acordando. Fiquei bastante assustado durante algum tempo. Achei que era susto do sonho. Porém, a sensação persistiu. Fiz orações. Mesmo assim, demorou uns 10 minutos para normalizar. Sou médium sensitivo. Já tive ataques acordados. Já tive sonhos, mas desta forma, nunca. O que seria isto? Renato, a sua condição de médium, e pelo teor da sua pergunta você já sabe disso, te dá algumas possibilidades de você ver a condição dos espíritos, onde eles estão e como eles estão. E você, no meio desse desdobramento pelo sono
estava lá em trabalho espiritual, junto com outros espíritos muito evoluídos também, que estavam auxiliando, mas sentiu a presença de um espírito que talvez as intenções dele não fossem muito boas. O que seria isso? Na minha visão, na minha opinião, o espírito que se mostra dessa maneira para assustar, para intimidar, ele é extremamente necessitado. Ele está totalmente em desacordo com as leis divinas. Ele está num caminho que não será bom para ele. Se você puder refletir nesse sentido, se equilibrar no momento em que coisas assim acontecem, presenças assim acontecem, fazer uma prece bem sentida, elevada, suplicando, pedindo o amparo espiritual da parte dos seus mentores, você saberá exatamente como agir com relação a ele. Porque parece que te assustando, ele conseguiu o intento, que era até te afastar da onde ele poderia estar praticando algum ato de violência ou de maldade. E você poderia ali interferir nesse momento e auxiliar. E pode, mas sempre que se deparar com situações assim, já crie isso no seu estado de consciência, no seu estado de vigília, quando você estiver acordado, o hábito de elevar o pensamento e pedir sempre o amparo de espíritos superiores para te inspirarem nessas horas, se você ainda não tem isso dentro de você e tem um certo receio, para que você esteja firme e forte diante dessas atitudes infantis de alguns espíritos que ainda tem. E nesse momento ele sentirá a sua confiança, a sua fé, e ele se sentirá até mesmo intimidado. E talvez seja o gancho que a gente precisa para poder tirá-lo desse caminho. Eu recomendo a leitura do livro Libertação, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo André Luiz. Conta uma história de espíritos que tinham essa condição e que estavam atormentando a Margarida num processo obsessivo intenso. Enfim, tem uma trama, mas que demonstra como que, com confiança, com sabedoria, eles conseguiram desmanchar uma rede enorme de espíritos que viviam prejudicando pela sua ignorância. E depois, todo mundo foi beneficiado com isso. Eu entendo que esse nosso papel de médium, no meio da situação do planeta que nós vivemos, é extremamente importante. Então, mantenha a sua confiança, se instrua cada vez mais, evangelize-se cada vez mais, e que você vai saber exatamente como agir em momentos como esse. Para as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, nós estamos com problemas de áudio, estamos tentando resolver aqui, né? Você pode acompanhar através do site da TV ou da rádio. Você pode, ali tem o ouça ao vivo, ou assista ao vivo, né? Nós estamos aqui na luta para resolver o problema com o Facebook. Nós temos ligação, é isso, Rogério? Muito bom. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Elza, aqui de Palmeira, município de Suzano. Ô, coisa boa. Tudo bom, Elza? Tudo bem, que a paz de Deus seja com vocês. Amém, minha irmã. Você também. Como é que tá em Suzano? As pessoas estão calmas? Tá tudo fechado, tá tudo aqui na gaiola. Tá a mesma coisa aqui. Tudo na gaiola, em prisão domiciliar. Não, eu quero fazer uma pergunta. É que eu e minha filha, nós somos espíritas também, sabe? Que coisa boa. Então, ela teve um sonho para amanhecer na segunda-feira, parece. Ela sonhou que tinha saído naquele sonho. Ela foi num lugar, mas que esse lugar era tão horrível, era barrento, sujo, fedido, a terra, que muito esquisito assim. Ela que perguntou: escuta aqui, isso aqui é um umbral? Aí responderam para ela: não, isso aqui não é um umbral, isso aqui é a terra. Se vocês não cuidar dela, vai ficar nessa situação. Muito bem. Deu para entender? Deu para entender sim. Vamos ver o que a nossa especialista em sonhos, que estudou toda a obra de Freud, pode nos dizer a respeito do sonho em questão. Acompanha aí pelo áudio, querida. Eu estou acompanhando. Abraço, tchau.
Elza, que legal. É a Deise que vai responder? Não, é você. A Deise não... Ele falou especialista em Freud. Eu falei, ué. Vamos lá, Elza, muito interessante. Sua filha, pelo jeito, trabalha já, né? Vocês são espíritas, já tem o conhecimento. E foi um sonho. Lembrando sempre que o sonho é muito do que a gente guarda no inconsciente. Nem sempre é, de fato, o resultado de um passeio espiritual. Talvez por conta de toda essa nebulosa que estamos vivendo neste momento, de medos, de incertezas, de ansiedades, isso tudo a sua filha acabe captando e, ao adormecer, extravase essas sensações que estão no inconsciente dela. E aí, a gente viaja na maionese quando sonha, geralmente. Por conta de todas essas sensações ao longo dos nossos dias, quando nós sonhamos, nós confundimos tudo. E, infelizmente, essa é a parte que eu não gosto do nosso organismo. Quando a gente retoma, a gente vem com tudo embaralhado, tudo bagunçado, e muito do que a gente lembra, na verdade, não é absolutamente nada do que aconteceu em sonho de fato. Porém, por outro lado, existem os sonhos espirituais, literalmente falando, que são aqueles ao qual a gente vai ao encontro da espiritualidade. Vamos passear, vamos trabalhar, vamos observar. E aí, nesse caso, muito bem observado, talvez pela sua filha, a questão da condição mental em que nós nos encontramos hoje. Essa condição pesada, triste, amargurada, suja. Então, isso é um sinal de alerta para que a gente precise modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós temos que dar provas como espíritas, e no caso vocês duas são, que devemos confiar, que precisamos fazer a nossa parte dando o exemplo de segurança, de auxílio e de certeza de que tudo isso que nós estamos passando é mais uma lição para a nossa maturidade espiritual. Muito bem, é isso aí. O nosso querido Yuri Barros, de Salvador, na Bahia, Eduardo, ele quer saber se existe o diabo. Muito bem. Yuri, como essa figura mitológica dessa presença de uma entidade maléfica que teria enfrentado, desafiado o próprio Deus e designado a fazer a discórdia na Terra? Não. Todos os seres foram criados por Deus. Todos nós aqui, todos que estão desencarnados. Porém, estamos todos nós num processo evolutivo, porque fomos criados simples e ignorantes. Simples, desprovidos de qualquer artifício mais elaborado. Éramos bem simples mesmo lá no nosso início. E ignorantes, porque não conhecíamos absolutamente nada. A nossa experiência se faz ao longo das encarnações, ao longo das vivências na matéria, é que nós vamos aprendendo e evoluindo. Ou seja, se nós considerarmos que Deus cria incessantemente espíritos, existem muitos espíritos que ainda estão num processo de aprendizado, sentindo e pensando que que fazer o mal para alguém é divertido, é satisfatório, que eles estão ganhando alguma coisa com isso. Ou seja, existem inúmeros espíritos ainda nesse estágio fazendo de tudo para que eles causem a discórdia, o destempero, porque é assim que eles estão, é assim que eles se sentem. E talvez, acredito eu, eles acham que isso é certo e que isso seria bom de alguma forma para eles. Se divertem, né? Passam seu tempo ali fazendo essas brincadeiras ou provocando um outro, causando alguma discórdia e até situações piores, pela sua ignorância. E aquele que nós estamos hoje chamando aí de diabo, em muitas
doutrinas, em muitas igrejas, o diabo e tal, já pegando uma concepção lá dos livros da Bíblia, onde existe a figura de um ser que tem essa característica, nada mais é do que chamando a atenção para nós de que existem sim espíritos inferiores, mas a nossa vigilância tem que estar sempre presente, para que a gente sinta que essas ideias que estão nos sendo sugeridas, esses amigos que muitas vezes estão querendo o nosso mal, pela mensagem, pela forma deles se relacionarem conosco, estão demonstrando que não tem bons pensamentos, que não tem boas intenções. Ou seja, o diabo, como estamos chamando aqui, ele nada mais é do que um espírito que ainda vive numa inferioridade moral de pensamento. E nós não precisamos compartilhar das mesmas ideias que ele ou nos submeter às suas vontades. Nós temos a nossa autoridade, o nosso livre-arbítrio de seguirmos ou não aquilo que nos impulsiona. É interessante, viu, Yuri? No Velho Testamento, até o século VI antes de Cristo, não existe essa figura satânica, né? Ela foi implementada quando se deu o cativeiro babilônico, isso no século VI a.C. O povo de Israel teve que sair de Israel, foram viver com os persas, né? E os persas, eles tinham uma religião baseada em dualismo, né? Deus do bem e Deus do mal. Né? Então, eles conviveram muito tempo com eles. Quando retornam a Israel, aí dali para diante, eles incorporam essa crença no Deus rival do nosso Pai. Isso aí realmente para nós espíritas não existe. Kátia, o anônimo, né, ele não diz de onde que ele é, mas ele diz que é anônimo. Ele diz assim: meu processo mediúnico começou há uns 5 anos. Concluí a fase inicial dos estudos no ano passado, escola de aprendizes e curso de médiuns. Neste último ano tenho trabalho no P3B. Está dizendo é um trabalho mediúnico, né? Minha mediunidade floresceu com psicografia, cartas consoladoras e poemas, mas as poesias saem com mais facilidade. Qual seria o objetivo? Pois muito provavelmente ninguém irá ler. Opa, como ninguém irá ler? Já fiquei curiosa só de você citar. Não, leitor não falta, meu amigo. Continue escrevendo suas poesias, porque talvez também seja uma preparação para alguma outra coisa. A nossa mediunidade não é algo estático. Ela não vem e fica para o resto da vida do mesmo jeito. Não, ela é dinâmica como o nosso organismo. Nós não trocamos células todos os dias. A nossa mediunidade, já que é inerente ao nosso organismo, ela também sofre as suas alternâncias, alterações, modificações ao longo da nossa jornada. Talvez seja uma preparação, mas talvez seja que você... Esse seja, vamos dizer assim, o teu dom. Escreva as tuas poesias, junte aí as suas poesias, faça um livro, doe esse livro para alguma editora, para auxiliar alguma casa, ou então alguma creche, enfim, trabalho não falta. E objetivo muito mais ainda, aproveite esse dom. É isso aí. Neuza Castilho, boa tarde, do Rio Grande do Sul. Luiz Eugênio Lico está sempre nos acompanhando, de tu, um abraço. Família. Luiz Cida Bianco, bom estar com vocês, mesma coisa, bom estar com você, Cida. Sônia Rezende, boa tarde, ela fala de Juiz de Fora. Temos telefone, é isso? Eu ainda não aprendi a ler lábios, mas eu vou fazer um curso. A Deise está... entendi. Bom, vamos seguindo aqui, a Deise daqui a pouco vai entrar. Boa tarde, abraços fraternos, é a Simone Dias de Suzano que nos manda um boa tarde. Uberlândia na audiência com Paulo Lamboglia. Maria José Dândio, boa tarde, amigos. Verenice Rodrigues, boa tarde, Rádio Boa Nova. Ela é de Mogi das Cruzes, São Paulo. Rosiane Pérez Rocha nos dando boa tarde. Marlene Leal, mesma coisa. Núbia Polatti, nossa querida companheira, boa tarde. A Núbia deve estar em prisão domiciliar, né? Porque ela geralmente não escreve esse horário, então ela deve estar em prisão domiciliar. Não, de quinta-feira ela costuma participar. Costuma participar? A gente troca figurinhas de quinta e sexta. Um abraço, querida. Rosana Pulsoni, programa maravilhoso, abençoado. Gratidão, gratidão, querida. E Dalci Silveira, boa tarde, André e amigos todos. Eu sou a Hilda, de Arautos do Espiritismo. Vou ficar na escuta, unindo meu coração ao de vocês.
e de todos os ouvintes. Gratidão pelo muito programa bom. e pelas palavras de amor para com todos nós nesse momento. Um abraço carinhoso. E vamos lá então passar uma questão para a nossa querida Deise, que está aguardando ali a conexão. Parece que agora deu certo, né? Deu. Nós temos aqui uma questão do Tiago Cosmo, Deise. Ele diz o seguinte: me identifiquei muito com o programa de vocês. Minha mãe Marinete está surtando, quase ficando louca. Tenho medo dela ter depressão por conta do coronavírus. Meu medo é dela morrer de depressão e não do coronavírus. E com tanto medo assim, Tiago, toma cuidado, né? Para você também não ficar doente, hein, querido? E aí, Deise, o que nós podemos falar para o nosso amigo Tiago? Boa tarde, gente. Que saudade de vocês. Pelo menos virtualmente estamos aqui, né? É isso aí. Que bom que agora deu certo. Mandar um beijo para Celina Sobral, que ela estava aqui desde... Cadê você, amiga? Consegui! Bom, Tiago, é o seguinte... Como o André acabou de falar, toma cuidado você, hein, cara? Porque é assim, o confinamento é bom. Vamos levar o lado bom, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Vamos ver o lado bom do confinamento? A gente consegue arrumar gaveta, a gente consegue arrumar papelada e também nós conseguimos nos interiorizar um pouquinho mais. Sem brincadeira agora, falando mais espiritualmente. Faça com a sua mãe um evangelho no lar, estude um pouco o espiritismo com ela. Agora à noite, o André ele vai fazer o evangelho no lar. Procura ouvir, veja com ela, se possível. E assim fica mais fácil de vocês dois fazerem essa transição. E como eu disse, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Você viu só o lado ruim. Vamos ver o lado bom. Um beijo para você, Tiago, e que você continue aqui conosco e mais tarde aí com o Evangelho no Lar com André Marosso. Um beijo. É isso aí, ele é de Iguatu, no Ceará. Abraço aos nossos irmãos cearenses, estão sempre presentes aqui acompanhando a nossa programação, sempre muito queridos. Só que nós temos uma questão aqui da Eva, de São Lourenço. Eu vou puxar a sua orelha, Eva, mas tudo bem. Fiquei por 3 dias muito mal, dor no corpo, tontura e todos os sintomas do coronavírus. Como sou sozinha, até meu túmulo comprei. Essa noite recebi como se fosse um sopro. Senti uma coisa gelada nos meus pulmões, acordei muito bem, estou ótima. E agora? O que vai fazer com o túmulo, Eduardo? Fazer vaso? Vai fazer um vaso. Faz um vaso com o túmulo. Deixa para próxima, né? Vamos para a próxima onda. Todos nós vamos usar um dia, né? Quer dizer, nós não, o corpo, né? O corpo vai Mas o que a gente pode falar para Eva, Eduardo? Foi um momento, até não é recomendado ainda, né? Nos primeiros sintomas, a pessoa já buscar o hospital, porque pode ser, às vezes, um foco que, se não é aquele problema, pode piorar. Geralmente, eles aguardam ter uma febre um pouco mais complicada. E nós podemos... e o fato de você estar sozinha e querer já ter se preparado, vamos dizer, para ter o túmulo, eu acredito que você pode estar pensando deixar tudo organizado, vamos dizer assim, para não pensar que alguém vai ter alguma dor de cabeça para ver o que vai fazer com o corpo e assim você seguir a sua trajetória espiritual sem deixar pessoas preocupadas por aqui, né? Eu estou pensando nessa linha e até foi uma dica. Muito bem. Tem uma história interessante, dizem, né, que Sócrates, quando havia tomado a cicuta, né? Obrigaram que ele tomasse a cicuta e aí um dos seus, que é um veneno, né? Ele foi condenado e tomou a cicuta, ele era obrigado a tomar. E aí assim que ele tomou, um dos seus discípulos, vai por assim dizer, se aproximou e falou assim: mestre, o que você quer que nós façamos com o seu corpo? Ele respondeu: o que vocês quiserem,
Sócrates não estará mais aí, né? Então, vamos nos preocupar com o espírito, né? Mas a gente, claro que tem as questões práticas que a gente tem que tomar conta, mas nada, nega. Você vai viver muito tempo aí. Ainda tem muito pecado para pagar, viu? Brincadeira, tá, querida? Sônia, ela diz assim: sonhei que eu tinha desencarnado e eu vi o meu corpo em decomposição e o meu marido em pé olhando. E eu pensava, preciso ficar quieta para não assustar ele. Acordei com a imagem perfeita. Pode falar um pouco a respeito disso? Olha, eu começo dizendo assim, todos esses tipos de sonhos que nós tivermos neste período, descartem. Descartem porque o ambiente está muito propício. que você está falando. O ambiente está muito propício para que a gente, infelizmente, deixe cair o nosso padrão vibratório e tenhamos como inconsciente os nossos medos falando mais alto. Então, mantenha calma, esse é o primeiro ponto. Vamos supor, olha, eu estou supondo, que seja de fato um sonho espiritual do qual você já tenha vivido numa vida passada. O que é que isso vai mudar para você hoje? Experiência do que você sentiu e ponto. Next, né? O que a gente não pode é ficar parado tentando decifrar o que se passou ou que a gente nem tem certeza se vai passar. Então, o que eu mais acho louvável percebeu, sentiu o que é que isso pode te trazer de aprendizado e guardar. Não se preocupe. Se ocupe. Tem bastante coisa. Como disse o André agora há pouco, ainda tem bastante pecado para a gente cometer. Ou pagar. Nós estamos brincando, viu? Nós Sim. espíritas não acreditamos nesse negócio de pagar pecado, não. Enfim. Deixa eu ver aqui. A Juliana, de Leopoldina, Minas Gerais, Eduardo, ela pergunta aqui. Ou melhor, ela pede que fale-se um pouco sobre os suicidas na visão espírita. Bom, como a pergunta foi falar sobre o suicida, né, numa forma geral, eu estou imaginando que seja aquele que cometeu o ato de atentar contra a própria vida recentemente ou num determinado momento e como que ele se encontra no mundo espiritual. Depende, tá? Depende muito do que o conduziu para aquele ato de suicídio. Nós temos aquelas pessoas que cometem o suicídio porque querem se livrar da dor e estão num extremo estado de loucura mesmo. Não tem nada que os console, eles ficam com aqueles pensamentos repetitivos, sofrendo intensamente ou por culpa de algo que fizeram, ou por remorso, né, ressentimento, ou até porque não existem boas companhias ao seu lado. E acabou chegando nesse ponto de influência tamanha que ele não tem mais discernimento entre o certo e o errado. Foi um ato de loucura. E esses espíritos, quando desencarnam por meio do suicídio, eles rapidamente são atendidos. Porque já começa um prévio preparamento, uma tentativa intensa de colocar pessoas na vida, colocar outras pessoas na vida dessa pessoa que está sofrendo, para tentar dissuadir, para tentar dar um outro rumo, mas aquele pensamento está intenso, a pessoa já está descontrolada, está muito profundo, e aí comete o ato. Neste instante, já existe uma estrutura espiritual para amparar esse nosso irmão. Embora pode ser que ele não perceba de pronto. E eles são encaminhados para tratamento, são amparados e são cuidados. Aquele que comete o suicídio de um ato pensado, começa todo um planejamento, um preparativo, ou com o intuito de se vingar de alguém, para que alguém sofra pela sua perda, que é uma situação que também acontece, ou seja, pelo desgosto da própria vida. Não tenho mais o que fazer aqui, então ele começa a planejar toda uma forma de tirar a própria vida por ignorância, né? Acreditando que a vida não continuará depois da morte. Então, nesse momento que ele se depara com a realidade,
ele já não acreditava em nada e ele continuará não acreditando. E ele começa a sentir as dores, as angústias de tudo aquilo que ele praticou e com certeza vai se arrepender, senão naquele momento, logo mais de ver que não teve sentido nenhum que ele fez, depois quando ele entrar em contato com aquilo que ele tinha ainda para fazer, a quantidade de vida, tudo aquilo vai gerar um sofrimento imenso, mas uma reflexão também, para que ele possa pedir uma nova oportunidade e dessa vez ser um pouco mais útil, né, com a vida que ele tem, com a saúde que ele tem. Então são situações diferentes que podem ser tratadas, que serão tratadas na espiritualidade de formas diferentes também. Muito bom. Uma questão aqui para nossa querida Deise. O César, Deise, que fala conosco a partir da cidade de Peruíbe, ele pergunta se por um acaso o coronavírus não seria uma ação das trevas. Oi, César. Boa tarde, querido. Então, se fosse tão das trevas assim, o André, que está aí, não falaria que ele é um irmãozinho, né? Então, César, é um vírus que foi transformado. A gente está ouvindo notícias toda hora a respeito disso, né? Mas é um vírus. E nós pegamos um vírus quando nós estamos fragilizados, tanto fisicamente como espiritualmente. Nós escutamos isso e falamos assim, imagina, eu estou tão forte espiritualmente, eu peguei um resfriado, mas eu sou batuta, eu sou forte. Ok, mas nós temos a certeza que a força do pensamento é muito importante. É claro que se eu sair pensando, eu não vou pegar, e pegar, vou falar assim, nossa, me enganaram, né? Mas não é isso que nós queremos dizer. Nós precisamos criar em nós sintonias diferenciadas. E nessas sintonias eu posso até desenvolver qualquer tipo de doença, mas para mim essa doença não vai afetar tanto. Nós vemos assim casos e mais casos a respeito disso. Então presta atenção que às vezes um sofrimento para uma pessoa igualzinho, uma doença, um sofrimento na mesma proporção com outra pessoa, cada um vê de um jeito diferente. Aí é que está o grande tesouro. Um beijo grande, viu, César? Fique em paz. Muito bom, muita paz, César. E a Otaviana, de Juazeiro, na Bahia, ela quer saber, Kátia, como tratar sua depressão. Não quer tomar remédios e gostaria de saber se o espiritismo pode curá-la. Olha, o espiritismo, ele não foi feito para curar ninguém. O espiritismo foi feito para trazer sabedoria para as pessoas saberem como agir corretamente. E agir corretamente num caso de doenças físicas, a depressão é uma doença física, é médico. Nós precisamos de médico, nós precisamos de remédio. A depressão é algo bem, vamos dizer assim, complexo para ser tratado. Demora-se bastante, às vezes, para se acertar a dosagem, tipo do remédio que deve ser tomado. Às vezes, o que serve para uma pessoa não vai servir para a gente. Às vezes, precisamos de uma dose menor. Até se acertar isso, muitas vezes leva mais de anos. Então, no que o espiritismo pode auxiliar? Co-auxiliar na paciência, no entendimento dos reais motivos que estão dentro de você, no esclarecimento das necessidades que nós precisamos passar com esse tipo de situações. Nós estamos num planeta, olha onde que o espiritismo nos auxilia. Ele nos diz o seguinte, nós estamos num planeta de provas e expiações e que faz parte justamente dessa condição em que nós nos encontramos
fisicamente falando, todo tipo de doença. Sendo assim, infelizmente ou felizmente, vai depender de como você, eu, nós reagirmos. Nós vamos ter uma doença mais grave por mais tempo ou uma doença mais grave por menos tempo. O que vai dar essa condição é o nosso entendimento, é a nossa capacidade de ser resiliente. Como é que está a sua resiliência? Você está em busca de um milagre. O Espiritismo não acredita em milagres. O Espiritismo acredita na construção e transformação do ser de acordo com as leis naturais. Faça uso dela, se descubra, mas jamais deixe o auxílio médico. Otaviana, infelizmente há muito preconceito ou pouca informação ou informação pobre acerca da depressão. Trata-se muitas vezes de uma disfunção neuroquímica. Né? Se o pâncreas não está funcionando bem, a pessoa tem diabetes, ela vai ao endocrinologista. Se o coração não está funcionando bem, a criatura vai ao cardiologista. Se nós estamos com um problema de depressão, de ansiedade, é psiquiatra, que não é médico de loucos, né? Nem tampouco antidepressivo. As pessoas têm essa ideia, né? Nossa, mas eu vou ficar escrava do remédio. Não, muito ao contrário. O remédio vai possibilitar que você volte a ter uma vida qualitativa. Então, procura um médico. Eduardo, aqui nós temos uma questão que nos chegou pelo WhatsApp. Me chamo Thaís, falo de Sorocaba, São Paulo. Sempre ouço a rádio, adoro todos os programas. Frequento a Casa Espírita Irmã Francisca. Faço o evangelho em casa desde que meu filho desencarnou em outubro do ano passado. Foi aí que conheci o Espiritismo e daí então não parei mais. Foi o alento no momento difícil. Meu filho desencarnou no mesmo dia do meu nascimento. Tinha 22 anos. Gratidão a todos da Rádio Boa Nova, que tanto me conforta. A questão, na verdade, é a próxima, né? A questão é o seguinte. As questões chegam a todo instante e a gente acaba se perdendo com elas aqui. Eu sou novo nisso, tá, gente? Eu não sou comunicador aqui do PA, então vocês tenham paciência comigo. Tá aqui. Achei aqui. Boa tarde. Tem uma pergunta para o irmão André Marusso, mas quem vai responder é o Eduardo, que ele é especialista em alienígenas, tá? Eita. É verdade que os alienígenas estão comunicando-se com os terráqueos? Fiquei sabendo das câmeras de cura instaladas por supostos arquelianos, é isso? No Rio de Janeiro, arquituriano, acho que é isso, no Rio de Janeiro. E vão instalar em Porto Alegre também. Ouvi na internet um depoimento muito estranho que uma pessoa entrou lá, sentiu muito sono, deitou em uma cama, adormeceu e acordou 5 horas depois. Não aconselho ninguém a se envolver onde não há prova científica séria. Sei que existem seres de outros planetas, mas não creio nessas câmaras. Gostaria de saber sua opinião se alienígenas dão comunicações em centros espíritas sérios. Um abraço. Ele não gostaria de se identificar, ele é do Rio Grande do Sul. Ah, ok. Estava esperando o nome, mas é um querido anônimo do Rio Grande do Sul. É isso aí. Muitas pessoas realmente cultuam, creem na presença de seres de outros planetas aqui na Terra em algumas tarefas específicas. Até essa parte, né, eu acredito sim que existem seres de outros planetas em missões aqui na Terra, aprendendo e ensinando muito espiritualmente. Acredito ainda que muitos espíritos, né, falando aqui em nome do que nós estudamos, a doutrina espírita, muitos espíritos que são naturais de outros planetas estejam agora reencarnando aqui na Terra. Agora, fisicamente, um ser constituído da matéria como a nossa, transitar pelo espaço em velocidades aí
além do normal, por um tempo que seria além do normal da condição do nosso corpo? Eu entendo que não. Tá? Então, assim, agora não desmerecendo, eu não sei até que ponto eles foram no conhecimento, buscar esse tipo de conhecimento. Cientificamente, realmente, eu não conheço nada que seja de fato, né, para que nós possamos crer nessa situação. Agora, se busca hoje no nosso planeta várias e várias formas, metodologias de conseguir aquilo que é um milagre, uma cura, que hoje o nosso planeta não tem, mais que um ser extraterrestre tem, e ele sabe como que faz, e aí ele mexe na nossa constituição genética e muda. Já ouvi essa condição, tá? Eu prefiro ir pela lógica, pelo estudo, entender que nós é que estamos aqui nesse processo evolutivo do planeta e é isso que interessa. E as curas que serão obtidas serão através da melhora do nós espiritualmente, começando a melhorar, a se desenvolver, teremos corpos menos frágeis, menos suscetíveis a qualquer tipo de infecção, de bactéria, de vírus, e nós teremos uma condição, um corpo melhor, né, para que ele possa viver muitos e muitos anos. Mas os extraterrestres, de fato, não são a minha especialidade, como disse. O assunto é bastante rico, né? Mas se a gente pensar, os extraterrestres sempre tiveram conosco, querido, né? Jesus, aliás, do Evangelho, em João, se não me engano, 8:23, não tenho certeza, ele fala: eu não sou daqui, vós sois daqui, vós sois de baixo, eu sou de cima. Ou seja, era um extraterrestre. Então isso é a coisa mais natural do mundo, né? O que não é natural é aquilo que a gente vê no cinema, aqueles seres meio estranhos, né? Aquilo realmente é uma licença poética. Um grande abraço, querido. E temos ligação, é isso? Boa noite. Boa noite. A pessoa ficou com timidez e resolveu não falar mais, né? Brincadeira, deve ter caído a ligação. Liga pra gente de novo aí. Teremos uma maior alegria em atender sua ligação. Vamos falar com a nossa amiga Daisy. Daisy, ele não diz o nome, mas ele diz aqui o seguinte: estou desempregado, nem dá onde é. Estou desempregado há 2 anos. 1 mês atrás eu havia acabado de conseguir emprego, mas aí veio o coronavírus. Agora já não sei se ainda tenho esse emprego. Estou pagando algo que fiz em uma outra encarnação? É difícil, né? Vamos ver. Você ficou desempregado 2 anos, conseguiu um emprego. E por que você está assim, faz 1 mês, mais ou menos, você tem uma idade acima de 60 anos e está dentro de casa? É isso? Ele não fala, viu, Daisy, a idade. Então, aí se você... o coronavírus, né? Tudo aquilo que a gente fala que, olha, esse bichinho do mal, ele veio para cá por nossa incúria, né? Tivemos, assim, uma transmutação de um vírus, realmente é forte para as pessoas com mais de 60 anos, mas jovens e crianças também estão pegando. Agora, se você não vai nesse emprego há mais de 1 mês, justamente por conta disso, não é por conta do corona, ou pelo que você fez em outras vidas. São muitas coisas que acontecem conosco, que nós falamos, mas isso é de outra vida, isso é meu karma, isso eu tenho que passar. Eu vou te contar um segredo, tá bom? Nós não temos que passar nada. Nossa, que segredo ótimo para muita gente. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que não é tão livre assim, né? Porque vai depender muito de nós também. Mas nós podemos modificar aquele negócio que, entre aspas, nós chamamos de destino.
Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que os Espíritos explicam assim: nós podemos modificar o nosso caminho. E aquilo que nós achamos que é um destino, muitas vezes, são programações que nós fazemos para nós passarmos. E mesmo essas programações, nós podemos modificá-la. Então, vamos fazer o seguinte: muda esse padrão vibratório, pensa realmente que você vai conseguir conquistar e sai à luta, não fica em baixo astral, não. Porque realmente as coisas estão... Algumas pessoas estão levando isso muito para a influência negativa. Vamos ver também a influência positiva de nós nos interiorizarmos e seguirmos mais forte. Um grande beijo para você, viu? Fique em paz. Muito bem. A Soraya, de Minas Gerais, ela diz aqui o seguinte, Kátia: trabalhadores da última hora, qual é a visão do Espiritismo sobre essa nova tendência do planeta? Estamos passando de provas e expiações para a regeneração atualmente? Ou esse vírus é só uma gripezinha? É só uma gripezinha, você não viu o nosso presidente dizer? Bom, brincadeiras à parte. Isso não é uma nova tendência. Nossa, quantos anos faz que Jesus disse isso? 2020 anos, pelo menos, que se tem notícia. Mas ele não foi o primeiro que trouxe essa lição. Já vinha desde antes com os judeus. Olha que interessante. Então é desde sempre também, não somente os judeus. Não é só na Cabala que existe esse ensinamento. Tem antes dela também. Na verdade, nós precisamos aprender essa lição que não foi aprendida. Desde os tempos imemoriais, que nós vamos tendo as mesmas lições com as suas atualizações necessárias, mas ainda estamos dando provas de que estamos ali, vamos dizer, rateando, derrapando em alguns entendimentos, mas vamos crescendo, mesmo que lentamente. O que importa dizer? Nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações? Nós vamos deixar de ser. Quando? Pode ser daqui 2000 anos, pode ser daqui 4000 anos. As coisas não dão saltos, não acontece da noite para o dia. Olha, veja, fazem 2020 anos que nós estamos aqui para aprender o que um filósofo lá atrás deixou de ensinamento e exemplo, e ainda não aprendemos quase nada. Então, quando que a gente vai deixar de ser prova e expiações? Quando pelo menos uma grande porcentagem do exemplo que ele deixou for vivida e experienciada pela grande maioria dos que aqui vivem. Agora a gente pergunta, isso está acontecendo? Seja honesto consigo mesmo. Não. Ah, mas então esse vírus veio para nos punir? Obviamente que não. Esse vírus veio para nos ensinar. Toda lição não aprendida é repetida. Haja visto o passado que a gente teve aí com as misérias, com as mazelas, e hoje o coronavírus veio novamente para nos ensinar o quê? O confinamento. Olha, todo mundo voltando para a caverna, né? Vamos voltar para a caverna para se autoconhecer, para tentar entender quem somos nós, qual é o nosso papel enquanto seres transformadores e responsáveis e co-criadores deste planeta, porque nós estamos vivendo, nós estamos transformando. Então, somos co-criadores e responsáveis. E responsáveis não, e responsáveis, né? Aí. Então, vamos fazendo a nossa parte com calma, com esperança. Estamos progredindo, mesmo que lentamente, mas a gente chega lá. Muito bom. Temos ligação. Boa noite. Alô? Boa noite. A pessoa, acho que nós devemos estar com algum problema técnico aí, que a ligação não está sendo contemplada, né? É que o sinal da Opa, internet agora chegou. saiu. Agora aqui. chegou.
Boa noite. Boa noite. Quem fala? Meu nome é Tarcísio. Como é que vai, Tarcísio? Hoje, graças a Deus, bem. Pois não, querido. Eu queria fazer uma pergunta. Eu fiz curso na escola de aprendiz do Evangelho, estudei livro do Espírito, fiz curso de médium e todos os cursos, né, necessários. Estudei 3 anos e 8 meses, que é o normal da escola, e até então eu ia bem aqui, estava com a minha esposa, nós morávamos aqui em Mauá, onde eu estudo novamente, e nós mudamos para Santana, a convite da filha dela, né? E ao chegar lá, eu fui trabalhar numa casa do Manuel Bento, que é conhecido de todos. A melhor casa que eu já trabalhei na minha vida. Ali eu adquiri bastante força na fé. É difícil falar. E eu sofri ali um golpe quando depois de 10 anos com a minha esposa, hoje minha esposa, porque eu não sou casado com ela, eu sofri um golpe, eu fui expulso de lá, sem motivo, apenas porque eu sou único, tá? Suponho eu, ninguém assume isso. E isso me fez sofrer muito. Eu percebia, as pessoas vinham pedir oração para mim, eu sempre falei, né? Eu vou fazer porque eu gosto, eu me sinto bem. E as pessoas vinham me agradecer, eu falava sempre, gente, agradeça a Deus. Eu apenas rezei, o mérito é seu. Se você recebeu, que bom. Isso me faz feliz. Essa é a grande verdade. Eu tive esse trabalho interrompido, demorei quase 2 anos para encontrar um lugar onde eu pudesse exercer. Apesar de tudo isso que eu passei, nessa casa que eu comecei a trabalhar, eu me sinto muito bem e percebo alguma coisa que eu ouvi agora mesmo, que a nossa mediunidade, ela não é estática. Ela pode mudar, né? E eu percebo o seguinte, algumas percepções que eu não tinha antes, apesar de ter adquirido grande conhecimento, muito importante para mim, no Manuel Bento, foi a casa que eu gosto de falar, porque eu me sinto bem, me enche de saudade, de desejo de estar com eles, mas graças a Deus eu tenho uma casa onde eu posso fazer o meu papel, ou tentar fazer, né? Eu tenho um desejo muito grande de fazer o bem, sei que eu não tenho poder. Ok, querido. Ok, vamos acompanhar aqui, acompanha pelo rádio, ou pela TV, ou pela internet, não sei de que forma que você está acompanhando. É pela internet. Tá bom, querido. Vamos ver o que o Eduardo tem a falar pra gente aí. Ok. Tarcísio, obrigado pela sua participação, ter compartilhado conosco a experiência. Com relação ao nosso trabalho nas casas espíritas, nós ali somos apenas servos e todas as casas têm, ou pelo menos deveriam ter, um grupo, né, um conselho, um grupo de pessoas que determina as normas da qual nós devemos seguir quando nos propomos a sermos voluntários lá na casa. E ali vem uma série de regras que muitas vezes a gente concorda ou não concorda, mas que nos cabe cumpri-las, né, na sua integridade e da melhor maneira possível. Se nós temos dúvidas com relação a algumas orientações, nós devemos tentar esclarecer. E se de fato, definitivamente, o nosso coração não concorda com algum tipo de orientação daquela casa, nós precisamos refletir se é o momento, talvez o local adequado, para que a gente possa desenvolver a nossa tarefa de caridade. Mas todas as casas precisam ter essas orientações, porque se cada um for lá e fizer da maneira como entende, vai ficar complicado de controlar o tratamento espiritual, de ter uma disciplina junto à espiritualidade da casa. E eu acredito que essas normas também estão alinhadas com a espiritualidade da casa. E isso é o que vai basear o sucesso de uma casa espírita. Quando a coisa começa a desandar muito, cada um faz do seu jeito, historicamente, tá? Muitas casas acabam terminando e encerrando as suas atividades. Agora, pode ser que não estejamos de acordo com algumas orientações e normativas. E foi o que aconteceu.
Talvez você já estava incomodado há muito tempo, né, com o que vinha acontecendo, e a direção da casa também, e eles propuseram que você não mais ali trabalhasse. Não sei como que foi feita essa colocação, acho que isso também deve ser com muito carinho, com muito cuidado, para não gerar, né, ressentimento. Mas isso parece que para você não gerou. Você enfrentou, procurou uma outra casa e hoje está bem e desenvolvendo, e é isso que de fato importa. É esse o ponto que nós devemos chegar. Nós vamos desenvolver a nossa tarefa, independente da casa A, B, ou C ou D. Nós estamos à disposição da espiritualidade para poder fazer o melhor, transmitir a mensagem de Jesus por meio das palestras, aplicar os passes naqueles mais necessitados, o atendimento fraterno, o evangelho no lar, todas essas atividades que a Casa Espírita promove. Continue a sua tarefa. O que passou, ficou lá atrás. Talvez essa direção da casa já nem seja mais a mesma, isso modifica todo o tempo, mas o importante é que você encontrou um local onde você pode desenvolver da forma como você entende ser mais útil junto à espiritualidade. Pense nisso e vamos em frente, que ficar pensando no que passou também não vai levar a nada. Kátia, a Rosa de Uberaba, ela pergunta, é certo usar a cromoterapia como tratamento nas casas espíritas? Rosa, muito obrigada pela pergunta. A cromoterapia é um tratamento para muitos holístico, dependendo da forma como é usado, e até mesmo clínico. Eu conheço clínicas que se utilizam dessa eficácia das cores, das vibrações que cada vibração emite e alcança e nos parece cores, né? A cor, na verdade, é a resposta de uma vibração. Na casa espírita, existe equipamento para isso? Não. Existem pessoas capazes de manter a vibração na faixa XYZ, que alcança a cor XYZ em determinados momentos, por exemplo, em 15 minutos, a vibração para alcançar a cor rosa, vamos supor? Não. Ninguém consegue dominar e manter. Então, é assim, não é uma atitude espírita. Não é algo que a gente diga, não é verdadeiro, não é válido, mas cada coisa no seu lugar. Existem clínicas com aparatos próprios para alcançarem e fazerem a utilização correta do equipamento. Casa espírita é outros 500. Aqui a Gilda da Bahia, ela diz assim, ó, ela está corrigindo as coisas aqui. Pagar pecado, traduzindo para a linguagem espírita, ou são as provas. Né? Exato. É isso mesmo. A gente fala brincando aqui, isso. Querida, né? Graças a Deus a gente percebe que tem muita gente que nos acompanha e gente que vem de outras religiões, né? Nós vimos aqui um irmão bandista, nós vimos o reverendo que está nos acompanhando, então a gente procura ter essa linguagem eu, mais por exemplo, leve, né? lá em casa estou num confinamento que eu já pus 2 no paredão. Hoje eu vou decidir quem sai. Muito bem. Deise, tá na escuta ainda? Tá, né? Não, caiu a Deise, caiu. Eduardo, a Creuza de Itatiba, ela diz assim, sou um bandista há 30 anos. Como ajudar uma pessoa com câncer e contaminado pela Covid-19 que não se trata e não se cuida, só fica esperando pela espiritualidade? Dá um tabefe nele. Não, tô brincando. Creuza, faça o que o seu coração pede, esteja próximo da pessoa, na medida do possível, sem tentar, infringir o livre-arbítrio dela, vá tentando conscientizá-la de que existe chance dela permanecer, dela manter a sua vida e se curar. Porque essa inobservância com os cuidados da saúde, buscar o tratamento adequado, buscar uma medicação se tiver disponível para que seja utilizada, se couber no caso dela, isso é uma prudência com a própria vida. Isso é lei divina, isso é lei de conservação. Nós devemos fazer o máximo para podermos prolongar a nossa vida, o máximo que nós pudermos dentro das tecnologias, do medicamento que nós temos, porque cada minuto, cada segundo da nossa vida é muito importante. E fazer somente esperar pela espiritualidade
é abrir mão do que a espiritualidade fala o tempo todo para nós fazermos a nossa parte. Eles estão auxiliando, mas no momento que nós não fazemos a nossa parte, eles não têm condições de agir para poder fazer a parte deles. Então, só a espiritualidade não vai conseguir promover a cura dessa maneira. Nós precisamos ir buscar a cura, ir buscar os tratamentos. Pelo menos, se nós não nos curarmos, a nossa consciência estará tranquila de que fizemos o melhor, cuidamos da nossa saúde, buscamos os medicamentos, nos preservamos. Isso que é importante na consciência do espírito que chega até a desencarnação. Ele sabe que fez o seu papel e chega lá tranquilo, com a mente equilibrada. E deixar isso, eu imagino que é muito relapso deixar a nossa saúde à mercê da própria espiritualidade. É como se dissessem, se eu não me curar é culpa deles, não é? Pois é, acabou. Sério? Sério, 1h30, passou, né? Gente, peraí que eu vou confirmar porque eu não tô acreditando. Como diz um amigo meu, avoou. Avoou. Avoou depressa demais. Obrigado, Kátia. Eu é que agradeço a oportunidade. Beijão para Deise, para Marlene, para Núbia, para todo mundo que nos auxiliou fazendo esse programa. Muito prazer em te conhecer, Eduardo. Adorei fazer o programa com você. E, claro, com o chefe a gente não pode falar que não gostou, porque senão a gente ganha as contas. Pode sim. Não, eu sempre gosto. É sempre muito bom. É sempre um grande aprendizado. Obrigado, meninos da técnica. E, principalmente, a você que faz o programa com a gente. Obrigado, Eduardo. Obrigado, André. Obrigado, Kátia. Obrigado a todos que nos acompanharam, que fizeram esse programa acontecer. Ele é muito importante para a vida de tantas e tantas pessoas. Então, não percam sempre essa oportunidade de estar aqui. E eu agradeço poder também participar de tudo isso. E você continua aqui na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de Rádio, na sequência Harmonização pela Saúde, para você deitar, relaxar, se puder, se não, só curtir a musiquinha que vem de fundo, a condução que vem junto, para a gente entrar numa sintonia gostosa e ajudar a espiritualidade a cuidar da gente e a gente se cuidar também. E às 18h45 eu volto com a Raquel Bachiega. Nós estaremos estudando o capítulo 5, item 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio. Beijo no coração.